O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos juntos agora? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisto? Eu também creio nisto. Tudo pode passar, mas as palavras de Jesus jamais hão de passar. Esta palavra que nós já ouvimos nesta noite, ela jamais haverá de passar, porque é a palavra de Jesus Cristo. A história de que Jesus não havia ressuscitado enganou a muitos. Preste atenção nisso. A história de que Jesus não havia ressuscitado enganou a muitos, mas não aos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então você não foi enganado. Mas esta história de que Jesus não ressuscitou enganou a muitos, mas não aos discípulos. Não a você não foi enganado. Nós não fomos enganados. Por que que nós não fomos enganados? Sabe por que os discípulos não foram enganados? Os discípulos não foram enganados porque de vez em quando Jesus se apresentava no meio deles. De vez em quando Jesus se apresentava no meio dos discípulos. De vez em quando Jesus se apresenta aqui em nosso meio e realiza um milagre, realiza uma maravilha. Então essa história não pode te enganar, porque todo culto ele está se apresentando em nosso meio. Aleluia! Todo culto Jesus se apresenta em nosso meio. Como que nós não cremos que Ele ressuscitou? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. E sabe, e nós ouvimos assim, e por fim Jesus se apresentou a todos os discípulos. Por fim Jesus se apresentou a todos nós. Todos nós podemos ver Jesus na nossa vida. Todos nós podemos ver Jesus em nossas vidas. Oh, os céus e a terra passarão, mas estas palavras não. Jesus ressuscitou. Ele está vivo dentro de você. Ele está vivo dentro de mim. E isso não é historinha não, isso é realidade. Porque se você crê, Ele está aí dentro de você. Estes sinais seguirão a quem? Aqueles que creem. Seguirão aos crentes. Os enfermos serão curados, os oprimidos serão libertos. Quem? Os crentes que creem. Se nós cremos nisto, isto é para nós. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você crê nisto? Isto é para nós, é para você, é para mim. Oh, que maravilha! Este é o projeto de Deus. Este é o projeto de Deus. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto e você está no projeto de Deus. Você está no projeto de Deus. Nós estamos no projeto de Deus. Oh, não é euforia do pregador, emoção do pregador, não. É a Bíblia Sagrada que nos garante isto. Você está no projeto de Deus. Você conhece o projeto de Deus? Aqui está o projeto de Deus. Você tem o projeto de Deus na tua casa. Você tem o projeto de Deus na tua bolsa. Você tem o projeto de Deus no teu coração. Você faz parte do projeto de Deus. Nós estamos neste projeto. Agora, este projeto é para quê? É para nós vivermos simplesmente alguns anos aqui na terra? Nós costumamos dizer assim, viver 70, 80 anos. Mas tem muitos que não passam de 15, não passa de 20, não passa de 30, não passa de 40.
Quem chega nos 80 é que foi privilegiado, foi um milagre você chegar nos 80. E aqui nesta mensagem maravilhosa do profeta de Deus para esta era, necessário vos é nascer de novo. O profeta nos conta algo aqui maravilhoso, nós vamos nos maravilhar com isso daqui. O profeta diz assim, olha, ele estava contando que tinha dormido num acampamento junto com o irmão Lee. No parágrafo 46 em diante, ele diz assim, nós dormimos ali no acampamento junto com o irmão Lee, e o irmão Lee teve um sonho. Ele havia sempre debatido comigo sobre o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisto. Olha, mas você já está melhor nesta noite. Você crê nisto, não crê? Nós cremos nisso, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você também já foi? Aleluia. Então o profeta diz assim, olha, ele não cria nisto. E ele era um empreiteiro. O irmão Lee, ele era um empreiteiro. O profeta diz, então disse ele, irmão Brana, eu tive um sonho esta noite. O irmão Lee falando para o irmão Brana. Ele não cria batismo, nada, sempre discutia com o irmão Brana esse assunto, mas não cria. E ele chegou para o profeta e diz, eu tive um sonho essa noite. Ele disse, eu sonhei que eu fui para Nova Albany e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu uma planta. Assunta só, ele me deu uma planta. Porém, quando eu vi, de certa maneira, ele cortou suas janelas de um jeito e fixou assim de certo modo. E eu disse, isto não está certo. Para aquele empreiteiro, aquela janela não estava certa. Ele mandou cortar a janela e colocar de um jeito ali, mas o dono da casa queria daquele jeito. Estava errado para o empreiteiro, mas o dono da casa queria daquele jeito. Mas nós somos humanos, nós temos muitas boas intenções, eu vou ajudar o dono da casa, eu vou acertar essa janela para ele. Então o irmão disse assim, ele disse, olha, isto não está certo, então eu construí a casa da maneira que eu achava que estava correto. Que coisa boa, né? O empreiteiro construiu a casa da maneira que ele achava que estava correto. E quando o dono da casa voltou da Flórida, de suas férias, eu tinha a casa quase pronta. A casa estava quase pronta. Como que está a sua casa que você está construindo para Jesus? Como é que ela está? Está quase pronta? Está quase pronta? Aquela casa estava quase pronta. Assunto. Então ele olhou para a casa, o dono da casa olhou para a casa e foi e pegou o projeto. O dono da casa olhou para a casa e falou, olha, me parece que não foi assim que eu pedi para construir, mas deixa eu olhar o projeto. Quando ele pegou o projeto, ele olhou nele e disse, ora, você construiu minha casa errada. Mas eu tive boa intenção. Eu fiz isso porque eu achei que eu estaria ajudando na obra do Senhor. Foi assim que morreu aqueles dois, porque tocaram na arca, boa intenção. Mas eu achei que estava certo, então eu toquei. Eu achei que aquela janela lá não ficou bem certo assim, então eu mudei, eu coloquei assim, você construiu a minha casa errada. Tem um projeto a minha casa, a casa de Jesus tem um projeto. Ela não pode ser construída de qualquer jeito, tem um projeto. Não pode ser batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, não, é a mesma coisa. Não, tem um projeto. Ele diz, olha, eu lhe disse, não, eu não construí sua casa errada. Não, eu não construí sua casa errada. É porque você mandou pôr aquela janela daquele jeito, mas ela não fica certa daquele jeito. O dono da casa diz, o que me diz deste tal e tal projeto que eu coloquei na sua mão? O que você me diz desse projeto que eu coloquei na sua mão? Ele parou e disse, bem, isso realmente não é ali daquele jeito. Isto realmente, não, porque eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu adorei a Deus, mas quando Jesus fala aí, o que você me diz desse projeto?
Isso realmente não é deste jeito. Oh, irmãos. Aí o profeta diz assim, que aquele dono da casa diz assim, olha, se você espera que eu te pague por este serviço, derruba esta casa e construa conforme o projeto. Oh, irmão, não importa o que você tenha pensado. Oh, eu acho que isso é certo, eu acho que aquilo é certo, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Faça conforme o projeto de Deus. Faça conforme o projeto de Deus. Que maravilha! Faça conforme o projeto. Aí o profeta diz assim, então isso era um sonho que aquele irmão Lee estava contando para o irmão Brana, porque ele não cria no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele contando esse sonho para o irmão Brana. Quando ele acabou de contar o sonho, aí ele disse assim, ele falou assim, ele disse, ponha tudo abaixo, construa desse jeito se você quiser que eu te pague. E ele disse, o que você acha disso, irmão Brana? Oh, irmão, você vai perguntar isso para o profeta? Ô, irmão Brano, o que o senhor acha do projeto de Deus? O que você acha do projeto de Deus, profeta? Faça conforme está escrito. Ele perguntou para o irmão Brana, o que você acha disso, irmão Brana? O irmão Brana disse assim, eu disse, há um riacho bem ali embaixo, e eu o levei e batizei em nome de Jesus. Aleluia! Eu o levei e o batizei em nome de Jesus. Isso é que tem um profeta. É o profeta de Deus que nos esclarece essas coisas, nos mostra o projeto, como ele tem que ser feito. Agora vamos encerrar com isso daqui na mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Você crê nisso? Nós estamos vivendo em uma era de trevas, uma era de escuridão, mas há um homem aqui que pode acender a luz. Ele acendeu a luz para você. Ele não fez um clarão para você, mas ele acendeu a luz. Nós estamos na luz. O profeta diz aqui, não faz muito tempo, do parágrafo 255 em diante. Aqui, não faz muito tempo, um ministro estava dizendo que ele estava lá na Flórida, e ele tinha um carro, eu creio que era um Chevrolet, e a coisa deixou de funcionar. Ele não conseguia fazer com que ele funcionasse. Ele não conseguia consertar aquele carro, e ele entrou na oficina, e um pequeno e velho mecânico ia por debaixo daquele carro, e por cima, e procurava por todos os lados, e ele não conseguia fazer com que aquele carro fosse consertado. E ele tentava isso, e ele não funcionava. Ele tentava alguma outra coisa e não funcionava. E ele colocava um gerador, não funcionava. E ele olhou as velas e não funcionava. Inseria platinados e não funcionava. Ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Irmão, com os nossos próprios méritos, com a nossa maneira de fazer as coisas, não funciona. Nós nunca vamos conseguir fazer as coisas funcionar, por muito bem intencionado que nós estejamos, por muito bem intencionado que você esteja, irmã, por muito bem intencionado que você esteja, irmão, por muito bem intencionado que você esteja, jovem, criança, você não vai conseguir fazer a coisa funcionar. É o seu jeito, é você que está tentando. E o profeta diz assim, e ele simplesmente não conseguia fazer funcionar. Finalmente um homem bem vestido aproximou-se e disse, posso lhe dar um conselho? Quantas vezes você tem tentado fazer alguma coisa e não dá certo, e de repente você vem no pastor, pastor, eu preciso de ouvir alguma coisa. E o pastor diz, posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? O profeta chega para nós nesta noite e diz, posso te dar um conselho? Aí o profeta diz assim, o pequeno mecânico teve o senso suficiente para dizer, sim, Senhor, pode me dar o conselho? Eu estou aqui para ouvir. E ele disse, tome isto, e vezes isto, e vezes isto. E ele disse, monte isto uma vez e experimente. Pega essa peça aqui, olha,
pega essa peça aqui, coloca aqui, pega essa outra peça aqui. Ó, eu não entendo esses livrinhos, eu não sei para que serve. Coloque aqui dentro, feche aqui, agora experimente e veja se o diabo não tem que fugir. Não tem diabo que resista o Espírito de Deus nesta mensagem. Experimente se isso não funciona. Ele disse que eu tomei isto, vezes aquilo outro, montei isso uma vez e experimentei. E ele tomou aquilo e quando eu bati a chave, funcionou. Funcionou na minha vida, funcionou na sua vida. Funcionou. O pequeno mecânico virou e disse: escute, quem é o senhor? Mecânico, eu sou um mecânico experiente. Quem é o senhor? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors. Ele construiu a coisa. Ele foi aquele que desenhou aquele carro. Irmão, tanta coisa nós poderíamos abordar aqui, mas nós estamos encerrando o culto. Qual é o seu problema nessa noite? Quem é que pode resolver o seu problema? Qual é a sua enfermidade? Quem é que pode resolver a sua enfermidade? Talvez você já tenha ido no médico, o médico te deu o exame e diz: olha, não tem solução, vamos fazer outro exame. Fez um exame, fez outro, eu estou com meu pai lá que precisa de ser operado. O médico faz um exame e diz: não, seu Almir, o senhor tem que fazer outro. Seu Almir, o senhor tem que fazer outro. O senhor tem que fazer outro. Seu Almir, não, o senhor tem que fazer outro exame, seu Almir. Mas quem é que desenhou essa máquina? Quem foi que desenhou essa máquina? Quem foi que te desenhou? Ele conhece tudo que você tem necessidade. Qual é o seu problema nesta noite? Eu não posso resolver o seu problema, nós não podemos resolver o seu problema, nós não temos poder para resolver o seu problema, mas Deus nos deu autoridade para pedir a Ele. Ele está aqui para resolver o seu problema, Ele conhece os seus problemas. Aquele engenheiro, ele conhecia aquele carro, ele sabia, pega essa peça, coloca nesse lugar, pega essa, coloca nesse lugar e experimente, funcionou. O médico já não sabe mais o que te dizer, mas Jesus sabe o que te dizer. Você veio no lugar certo nesta noite. E hoje, o profeta diz, e hoje, quando nós estamos falando sobre metodistas, batistas, presbiteriano, o mecânico-chefe está aqui nesta noite. O desenhista de sua palavra está aqui. O homem que criou os céus e a terra e desenhou a sua igreja, ele sabe mais acerca daquilo que você necessita para esta vida. Mas, isso aqui me chama muita atenção. Eu chorei quando eu estava lendo isso daqui. Eu falei, meu Deus, às vezes nós estamos preocupados com uma doença que está enfrentando, eu possa estar enfrentando, meu pai está enfrentando, talvez você está enfrentando, talvez o irmão ali está enfrentando. O profeta diz assim, o chefe, o desenhista-chefe, ele está aqui nesta noite para te ajudar. Mas sabe o que é mais importante, irmão? Eu chorei com isso. O profeta diz aqui, mas o desenhista-chefe sabe também o que você necessita para ser arrebatado. Aleluia!